Amém? Então, os irmãos já estão se dirigindo em outra sala. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico hoje. E hoje, irmão, preparei aqui um estudo que eu acho que é muito importante. Vai responder algumas das coisas que nós estamos ouvindo neste tempo. A gente está vivendo um momento onde essa situação toda, né, de pandemia, põe a igreja, de certa forma, num certo pânico. Ao mesmo tempo, né, abre oportunidade da gente se voltar de uma forma mais profunda na palavra do Senhor. E também a gente vai ver na própria sociedade algumas pessoas desprezando essa situação todas, como outras potencializando, alguns em falta e outros em exagero. E a palavra de Deus diz uma coisa para nós que eu gosto muito, irmãos. Fico muito à vontade de dizer para os irmãos. Tenho certeza que os irmãos irão se alimentar desta palavra. É que o Senhor disse que para essa situação, ou para toda situação da nossa vida, foi nos dado o Espírito Santo. E eu sei que os irmãos sabem também o que é o Espírito Santo na nossa vida. A primeira coisa que o Espírito de Deus faz na nossa vida, irmãos, é o equilíbrio. O Espírito Santo, nossa irmã Aline vai me ajudar aqui, que está ele nos foi dado para duas coisas. Ela vai achar ali o versículo para nós. O Espírito Santo foi nos dado, primeiramente, para nos ensinar as coisas que nós não sabemos, e para nos fazer lembrar das coisas que já foi nos ensinado. É por aqui que nós começamos. O Espírito de Deus foi nos dado para nos fazer lembrar todas as coisas e para nos ensinar as coisas que nós não sabemos. E isso é importantíssimo, porque agora mesmo nós estamos vivendo numa situação de coisas novas. Como é que nós lidamos com ela? Veja que o Espírito Santo de Deus foi nos dado para essa situação. Então há muita coisa que agora nós temos que fazer e que a palavra de Deus não deixou muito clara para nós. Mas nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Por outro lado, já muitas coisas o Senhor já nos ensinou na sua palavra, que é oportuno nós utilizarmos agora, e que nós precisamos lembrar. Precisamos trazer isso à nossa memória. Para isso que foi dado o Espírito Santo na igreja. É óbvio também que para os dons espirituais, né, para a ministração da igreja, principalmente. Mas o Espírito de Deus, irmãos, ele não se resume no momento que a gente está na igreja. Na verdade, o momento que o Espírito Santo ele é mais importante na nossa vida é o momento que nós saímos lá fora. É o momento que nós estamos lá, como a Bíblia diz, no meio dos loucos. É a hora que eu tenho que estar lá como um servo de Deus, eu tenho que dar testemunho, as pessoas têm que olhar em mim e ver, como o apóstolo Paulo diz, nos reconhecer como servos de Deus. Sem o Espírito Santo, irmão, nós falhamos nessa missão, não conseguimos. Então o Espírito Santo ele foi nos dado para isso, né? Para nos fazer lembrar de todas as coisas. Vamos ler lá, João, Evangelho, né? Vamos começar por aqui, os irmãos podem nos acompanhar. Tome a sua Bíblia, João 14, Evangelho de João 14, 26, versículo que eu gosto muito. Evangelho de João 14, 26. Diz assim: mas aquele Consolador, os irmãos acompanhem comigo, amém? Evangelho de João 14, 26. Olha que palavra maravilhosa, olha como era importuno. Os irmãos, guarde aí, ou quem puder aí pegar a caneta, anota, irmão, anota e põe em prática essa palavra, viva isso diante do Senhor. Isso já foi ortogado a nós, já foi concedido a nós. Nós precisamos tomar posse disso. E eu vou mostrar para os irmãos hoje como é importantíssimo isso.
Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho vos dito. Olha aí, irmão. Isso é o Espírito Santo na nossa vida. Ele nos ensinará todas as coisas. Nós estamos vivendo num momento agora, irmão, que a gente precisa, antes de tudo, saber o que fazer. Eu vou mostrar para os irmãos. E isso é obra do Espírito Santo. Tem muita gente que está nesse momento e não sabe o que fazer. E sabe o que acontece quando a pessoa fica em pânico? Isso já aconteceu até comigo. Quando você vê uma cena assim muito forte, que você fica em pânico, costuma-se dizer, a gente congela. Você congela. Às vezes tem que ter alguém ali puxar pela mão, né? Acorda, olha que corre. Às vezes a gente vê até em cenas de filme, parece que é meio, é só para dar um suspense ali, mas de fato, quando você vê uma situação inesperada, grave, você se congela. Você fica ali congelado naquela situação, alguém tem que ir lá puxar você, ó, corre se for para correr, toma uma atitude, se for que tomar, grita se precisar gritar, porque a pessoa se congela. Ou seja, literalmente, ela não sabe o que fazer. Não é interessante isso? Isso é uma coisa da própria natureza humana. Irmão, às vezes você está aí congelado. E sabe quem que faz e puxa a gente pela mão? Sabe quem que dá aquele chacoalhão em nós? Olha o que nós vemos aqui. O Espírito Santo de Deus. Olha como que é importante agora. Eu fico assim, na disposição de Deus. Eu fico sempre orando, Senhor, me mostra o que fazer, Senhor. Eu sempre compartilho isso para a igreja. Eu gosto de falar, porque o irmão, a irmã que ainda não vivenciou isso, começa a vivenciar. Eu costumo dizer assim, irmãos, as melhores ideias que eu já tive na minha vida, e as melhores soluções que eu já encontrei para os meus problemas, e não são poucos, eu sei que dos irmãos também não são, todos nós temos esse desafio, eu encontrei no momento de oração. Às vezes a pessoa fica desesperada, fica com problema, ela vai e conta para um, ela conta para outro, ela agora com a internet liga para alguém que não quer nem te ouvir, está com os problemas dela já lá, e você ocupa o tempo dela, a pessoa já começa até a despedir, mas você tem aquela necessidade de falar, porque você está com uma questão, você está com um problema. E eu aprendi isso, irmão, quando eu estou com um problema, estou com aquela questão, eu preciso de uma solução, o Senhor nos ensinou o caminho, oração. E eu vou até dar uma dica para os irmãos que estão me ouvindo aí. Guarde o que eu estou dizendo para os irmãos. Isso são coisas que a gente aprende com a vida. E essa é a função da igreja, a gente compartilhar essas experiências. Quando você tiver com essa questão, quando você tiver com esse problema, sabe o que você faz? Você vai lá, prepara um lugar no seu quarto, onde ninguém te incomoda, onde você estiver ali, ajoelha, põe uma almofada até no joelho para não doer muito, um travesseiro para ficar confortável, e sabe, ajoelha, põe na sua mente o seu problema, e glorifica a Deus. Não fica pedindo não, Deus já sabe. Põe na sua mente, ó, meu problema está aqui, Senhor. Ó, eu estou preocupado aqui com meu esposo. Então põe o seu esposo na sua mente. Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, bendito sejas tu. Engrandecido. E põe o seu esposo na sua mente. Ah, eu estou com problema lá no meu trabalho, eu estou com problema de enfermidade. Põe aquela enfermidade na sua mente, foca ela. Igual a Maristela mesmo falou esses dias para mim, que eu achei interessante, que os jovens falam agora, né? Pega a visão, né? Pega a visão. Então pega a visão, põe na sua mente. Ah, aquela enfermidade, Senhor, louvado seja o teu nome. Bem, sabe o que vai acontecer, irmão? É uma experiência sua. É isso que é o Espírito Santo. De repente, naquele momento de adoração, somada com uma preocupação, o Espírito Santo, ele é o Consolador. Aqui na frente o Senhor vai dizer mais ainda. Ele é aquele que dá a paz. Então nós incomodamos o Espírito Santo quando o nosso coração está agitado. Essa é a experiência que eu já tive. E eu sei que os irmãos tiveram também. E eu quero compartilhar isso. Então a gente incomoda o Espírito Santo quando o nosso coração está agitado. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Colocar diante de Deus as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós.
Irmão, coloque diante de Deus a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado. Às vezes a gente coloca a nossa ansiedade na frente de todo mundo. Põe hoje até na internet, né? Põe lá no Facebook, no WhatsApp, publica para todo mundo a nossa preocupação. Mas esquece de colocar diante de Deus. Isso aqui é uma coisa secreta, é uma coisa íntima. Então vai lá, se coloca diante de Deus. Por isso que a regrinha é, eu nem me preocupo de ficar colocando diante de Deus, repetindo aquela oração de lamúria, de tristeza. Senhor, tem misericórdia. Senhor, vai lá ao encontro do meu irmão, do meu filho, está doente. Pô, tem misericórdia. Aquela oração já derrotista. Não. Senhor, cuida da minha família. Senhor, cuida ali do meu filho, cuida ali do meu ente querido que está enfermo agora, está lá no hospital, talvez esteja ali com a suspeita desse coronavírus, está entubado, Senhor. Oh Jesus, louvado seja o teu nome, engrandecido sejas, bendito sejas tu, e foca a visão, põe aquela pessoa na sua mente, contempla aquela pessoa ali, naquele leito, e glorifica o Senhor. Irmão, acontece duas coisas, né? Como aqui diz aqui, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só, promessa de Deus. Versículo 27, aqui de João 14. Deixo-vos é esse o fenômeno que acontece. O Espírito Santo incomoda-se, né? Ele tem ciúme de nós, ele sente, como a Bíblia fala, né? Quem pode conhecer a mente de Deus? Ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus. Mas ele diz, se nós temos o Espírito Santo de Deus, logo conhecemos a mente de Cristo. Então é esse que é comunhão, para isso que foi nos dado o Espírito Santo. Então naquele momento que você está louvando a Deus, glorificando o Senhor, porque isso aí é uma coisa que tem lógica, e o servo de Deus não segue a lógica, não é isso? O que o apóstolo Paulo diz? Aí ele vai me ajudar. O homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas ele não é discernido pelas outras pessoas. Vamos colocar uma outra palavra, né? Que aí vai ficar mais clara ali na hora que achar o versículo. Põe na tela para nós. Então o homem espiritual, ele entende bem todas as coisas, mas ele não é entendido pelas pessoas. Achou? O homem espiritual, ele compreende as coisas, mas só que tem um problema, tem um efeito colateral nisso, irmão. Ele não é compreendido por outras pessoas. Por quê? Porque ele acaba estando avançado no seu tempo, certo? Ele acaba não sendo entendido. Quando a gente tem uma ideia que é muito inovadora, está muito na vanguarda do seu tempo, as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem. Então o homem espiritual, por ele ser espiritual, achou? Tem que falar para mim. Se ele... Então vamos lá, 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 2, 14 e 15, para os irmãos confirmarem aí. O apóstolo Paulo, e eu creio que ele experimentou isso na vida dele, tenho certeza absoluta, que ele experimentou isso na vida, então por isso que ele está dizendo aqui, ora irmãos, versículo 13, né? É 2 Coríntios? É 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, do 13 em diante. O irmão está nos acompanhando aí? Está na tela, né? Para facilitar. Diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Olha o homem espiritual. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Para você conhecer as coisas de Deus, é só pelo Espírito Santo de Deus, os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Olha lá, irmão. O que nós vimos lá, Jesus falando, né?
Deus enviará o Consolador, o Espírito Santo, que vos enviará em meu nome, e se vos ensinará todas as coisas. Aí ó, o apóstolo Paulo dizendo, as quais também falamos, 1 Coríntios 2,13, não com palavras de sabedoria humanas, mas com as que o Espírito Santo ensina. Irmão, quando nos é ensinado, é uma coisa que nós não sabemos. Ninguém vai ensinar para nós algo que a gente já sabe. Então, quando há necessidade de ensinar, porque é algo novo. Então, nós precisamos aprender algo novo todos os dias. O mundo passa por transformação, tanto que a gente está vivendo essa transformação agora. Se não é o Espírito Santo na nossa vida, eu estou perdido. Como é que eu faço agora? Como eu disse, tem muita gente que está na situação de pânico, e ele não sabe o que fazer. Então é onde eu disse para os irmãos, as minhas melhores ideias e também as melhores soluções eu tive no momento de oração. Irmão, e quando isso acontece, irmão, é uma experiência maravilhosa, ela é real. Quantas vezes eu já não cheguei na igreja, e a gente como pastor não é fácil, né? A gente tem que deixar o nosso egoísmo de lado. Nós não estamos aqui pensando na nossa vida, eu tenho que pensar na vida do meu irmão, mas a gente chega na igreja com os nossos problemas, com as nossas ansiedades também. E aí o que eu faço? Mas eu estou aqui para pregar a palavra, eu estou aqui para, né, ministrar a mensagem do Senhor. Não posso colocar o meu coração, mas Deus conhece o meu coração. Então é essa hora que você vai lá e ajoelha e ora. Quantas vezes eu não cheguei na igreja assim, preocupado, ansioso, e aí aquela oração que a gente já fizemos aqui no começo, todo mundo se coloca de joelho, e esse é o momento seu. Eu estou ali, Senhor, louvado seja o teu nome, bendito seja, mas a minha mente está ali. De repente acontece algo maravilhoso. Vem uma ideia, né? Vem um deslumbramento, como o pessoal fala hoje, né? Um start, né? Ou então como é que se fala? Um insight, né? Na linguagem moderna, que é aquela ideia assim, que é espetacular, e você fala assim, para aí, por que eu não pensei nisso? Por que eu não tive essa ideia? Porque essa ideia não veio de você, veio do Espírito Santo de Deus. E aí aquilo alegra o coração, você fala assim, já resolvi o meu problema. Aí o louvor e a adoração a Deus se completa. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. A nossa maior ansiedade, mano, é quando a gente não sabe o que fazer. Eu sei que muito irmão está nessa situação hoje. Você está exatamente nessa situação. Sabe porque você está ansioso, de repente da crise de choro, de repente daquela tristeza, daquele pânico. Eu vou dizer para você por quê. Você está com um problema, você está com uma questão, e você não sabe o que fazer. Quando a gente se vê nessa situação, a gente entra em pânico. O seu subconsciente se perturba, você não sabe o que fazer. Agora, não importa que eu esteja num problema, numa situação, se eu sei o que fazer, pronto. Agora eu já sei como agir. Isso descongela você. Agora eu sei o que eu preciso fazer. Eu estou com problema aqui, mas eu sei o que eu preciso fazer, e mais ainda, eu sei que vai resolver o meu problema. Então, muitos momentos eu já presenciei assim, e eu já vi irmãos também. Então, naquele momento de oração, que você coloca a sua ansiedade, a sua preocupação, Deus vai lá e, né? Então, por isso que diz, né? Os quais falamos, versículo 13, com palavras, não palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O apóstolo Paulo falou, eu sei que as minhas palavras não é mais de sabedoria humana, mas é aquelas que o Espírito Santo ensina. E como que ele ensina? Comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. E aí ele vai dizer, ora, versículo 14, esse versículo é maravilhoso, e explica um monte de coisa, é um monte de respostas para as nossas perguntas. Por que eu não sou compreendido? Às vezes a gente fala assim, né? As pessoas não me entendem. Eu falo uma coisa, elas entendem outra. Às vezes acontece até na família. Eu estou preocupado com uma coisa, a pessoa já vai lá e já pega mal com aquilo que eu falei.
distorce aquilo que eu falei. Você fica até triste, puxa vida, as pessoas não me entendem. Bom, talvez você esteja nesse caso aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode ser entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas que o homem espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Irmão, que coisa interessante. Como que conforta o meu coração? Como que conforta o coração dos irmãos? Então, às vezes a nossa visão, por ser espiritual, ela não vai ser compreendida pelas pessoas, né? Quarta-feira eu estava aqui falando com os irmãos. Quer ver um exemplo? Eu estava falando a respeito da ciência e da fé. Hoje nós vamos falar ainda um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente fala, olha, nós cremos em Deus, né? A ciência é importante, mas a nossa fé é mais importante ainda. Isso é uma coisa espiritual. O homem natural não entende isso. Parece loucura. Para aí, agora a igreja está pregando que então não é para a gente se cuidar, então não é para tomar vacina, então não é para fazer. O homem natural não entende isso. O espiritual sabe o que você está dizendo. Você está dizendo que essas coisas são importantes. Jesus falou assim: não precisa de médico quem está saudável, precisa de médico quem está doente. Jesus naturalmente falou a respeito da pregação do Evangelho. Ele estava dizendo: eu não vou pregar o Evangelho para quem já está na presença de Deus, para quem já está saudável. Eu preciso pregar o Evangelho para aquele que está doente, né? Então Jesus fez uma comparação espiritual, mas o que ele fez? Ele honrou a profissão de médico, concorda? Então não procura médico quem está saudável, procura médico quem está doente. Então já existia médico na época de Jesus, no seu ministério, e o Senhor elogiou: se você está doente, procura o médico. Então, irmão, nós não desprezamos a ciência, nem a medicina, de modo nenhum, mas não diminuímos 1 centímetro a nossa fé. Se você falar assim, quem que você confia mais? No médico ou em Deus? Em Deus. Quem que você confia mais? Na vacina ou no agir do Espírito Santo? No agir do Espírito Santo. Essa é a minha fé. Mas isso é loucura. O homem espiritual não vai ser discernido, porque isso é uma postura espiritual. Agora, quem é espiritual, ele vai entender o que eu estou dizendo. Não estou desprezando, né? Mas eu sei que naquela minha última hora, não é, Marcelo? Naquela minha última hora, que os médicos todos falharam, a profissão de médico, a minha filha até queria ser médico. Eu sempre falei: Aline, é uma profissão um pouco frustrante, né? Não é isso, Estela? Porque o médico, no final, ele perde todas as batalhas, né? Ele não ganha uma. Por quê? Porque não tem um que não vai morrer. E qual que é a função do médico? É evitar a morte, né, da saúde. Mas ele vai perder essa luta no final. Não vai? Todos vão perder. Vai cuidar, e você vai chegar um momento que não tem mais o que fazer, a gente parte. Então, eu confio no médico e em Deus. Quem que eu quero que segure minha mão na última hora? Aquele médico renomado? Ou Jesus? Ou Deus? Qual é a última mão que você quer segurar? Doutor, segura aqui que eu confio no Senhor, né? Ou Jesus, segura firme nas minhas mãos. Então, essa está a resposta. Desprezando nem o médico, nem a medicina, de modo nenhum, mas a nossa fé supera isso. Então eu sei que todas essas atitudes que nós estamos tomando hoje, separação, vacinas, e também importantíssimo, e Jesus disse: os médicos são para isso mesmo, mas sobre tudo isso está a minha fé em Deus. É Deus que cuida de mim, é Deus que renova o meu sistema imunológico, é Deus que tira a ansiedade do meu coração, é Deus que me dá paz, me dá alegria. Nós precisamos colocar isso em prática. Então, você está ansioso, como eu disse, começa a adorar a Deus, coloca isso diante de Deus. É o que o Senhor fala. Então, aqui o apóstolo Paulo completa: o Espírito Santo, as coisas que nós falamos, versículo 13, não são palavras de sabedoria humana, mas aqui o Espírito Santo ensina. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos a respeito dessa fé, da ciência, você não vai aprender na escola, não vai aprender na faculdade.
Porque isso aí quem ensina são os professores, né? É a sabedoria humana. Ela é importante? Eu vou mostrar para os irmãos hoje que ela é importante. Mas quando ela está diante do poder de Deus, ela é insignificante. O apóstolo Paulo fala assim, olha, todas as coisas que eu conheci em Cristo fizeram se tornar insignificante as outras. E o apóstolo Paulo era um homem culto, era um homem poliglota, era um homem de ciência. Tanto pode ver que as referências que o apóstolo Paulo fala é sempre de ciência, né? Ele fala a respeito ele fala da astrologia, ele fala de botânica, ele fala do comércio, ele fala de esporte. O apóstolo Paulo fala de tudo. Ele fala dos povos, das línguas, né? Ele fala assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse amor. Então, ele falava de tudo. Mas o que ele concluiu? Depois que eu conhecer as coisas em Cristo, tudo isso ficou como se fosse um estrume para mim. Ficou de baixo valor, diante das coisas que foi revelado em Cristo. Que coisas são essas? É o que ele está dizendo aqui. Porque eu não estou falando mais com vocês com palavras de sabedoria humana, mas aquelas que o Espírito Santo nos ensina, a qual Jesus disse bem claro, né? Quando ele fala, porque o Espírito enviará o Espírito Santo, que vos fará ensinar todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, irmãos, ele trabalha na nossa mente. Eu creio, né, que se tem uma parte no nosso corpo que o Espírito Santo reside, uma parte física, é na mente. Não é isso? É na mente, é aqui, nas emoções. A gente tem experiência diversa. Vamos pegar o caso extremos, né? A Bíblia fala, e a gente também sabe disso. Às vezes a pessoa está com uma influência ruim, né? Às vezes o espírito, a Bíblia fala a respeito de espíritos imundos, né? Que entraram nas pessoas. Na onde que esse espírito ficou? Aqui na mente. Dominou a mente. A pessoa fala, a pessoa sente, a pessoa até sabe coisas. Quando o Senhor Jesus foi expulsar aquele espírito daquela legião de anjos, eles decaídos, né? E eles falam assim, Senhor, que temos nós contigo? Ainda não é chegado o nosso tempo, não temos nada a ver contigo, não é para agora ainda. Então aqueles espíritos falaram pela mente daquela pessoa que estava possessa, e aquela pessoa não sabia quem era Jesus, não sabia, mas aqueles espíritos sabiam. Então na onde que estava operando? No intelecto, na mente. E aí Jesus repreendeu ela, foi onde aqueles espíritos foram naquela manada de porcos e precipitaram no abismo. Tomou a mente daqueles porcos, mas nem os porcos aguentaram, eles, vamos dizer, suicidaram, né? É o primeiro relato de suicídio do reino animal, né? Eles se suicidaram, não é isso? Por que eles saíram? Os irmãos acham que aquele espírito que levou os animais para o precipício? Não, quando eles sentiram aquela força, certamente uma sensação ruim, o animal é assim, não é? Quando o animal sente alguma coisa, uma dor, qual que é o instinto dele? É sair correndo. Ele acha que se ele sair correndo, ele sai correndo daquela dor. Então é óbvio que se precipitou ali numa confusão, num pânico, e eles foram correndo, e quando viram, precipitaram. Ou seja, para se ver livre daquela possessão demoníaca, aqueles porcos, vamos dizer assim, suicidaram. Por isso que não é também de se estranhar, que às vezes a pessoa, ela está com a sua mente tão atormentada, que ela pensa em tirar a vida. Difícil isso, irmão. Mas o Espírito Santo, olha que maravilha, ele foi nos dado para isso, para controlar a nossa mente, para nos deixar em paz, para nos dar confiança, nos dar alegria, e acima de tudo, ensinar as coisas que nós não sabemos. E a gente vai ver isso, que daí é revelação, né? E fazer lembrar das coisas que já foi ensinado, que Jesus falou aqui, ó. Para aí, nós estamos vivendo, mas Jesus falou que ia acontecer isso nesse tempo, que ia acontecer dessa maneira. Então pronto, eu já estou preparado. Olha como
É importantíssimo. Então eu queria dizer para os irmãos uma coisa agora, nesse estudo que nós estamos fazendo. Nós estamos vivendo num tempo que agora a gente vai ver e ouvir de tudo. Pessoas especulando nessa situação, às vezes até falando de coisas terríveis que vão acontecer, mas não é que não precisa Deus nem revelar, é só fazer nos lembrar. Agora, existe revelação? Eu vou mostrar para os irmãos que existe. É muito interessante isso, né? Então, por isso que João, nessa mesma linha a respeito do Espírito Santo, ele vai falar para nós, como o apóstolo Paulo falou, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, e ele discerne pelo Espírito Santo, né? O homem natural não entende isso, mas o homem espiritual entende, ele compreende, ele vai entender o que está acontecendo à volta dele, mas ele não vai ser compreendido pelas pessoas, aí ele vai ser criticado às vezes, condenado, porque de repente a visão dele é muito forte para aquele momento, né? Parece loucura, como eu disse para os irmãos, mas é o agir de Deus. Então, vamos ver agora o que João diz para nós. Ainda o apóstolo Paulo nos diz, aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, pedir para os irmãos abrir conosco. O apóstolo Paulo é um homem que eu admiro muito, sou fã, né? Se tem alguém que eu sou fã na Bíblia, é o apóstolo Paulo. Aprendo muito com ele, exatamente disso, porque ele era um homem de ciência, ele era um dos apóstolos, ele era o mais sábio, vamos dizer assim, de profundo conhecimento, tanto que o próprio Pedro fala assim, cuidado com as palavras que o apóstolo Paulo fala, são palavras difíceis de entender, e muitos vão lá e torcem essas palavras, de tão difícil que é. Por quê? Ele era um homem de conhecimento de Deus, mas, volto a dizer, ele mesmo diz, todo esse conhecimento eu considerei como estrume, no momento que eu vim conhecer a Cristo. Tem gente que faz o contrário, né? Se gloria na própria status, no seu próprio, não, eu estudei, eu conheço isso, e acaba desprezando o outro irmão que é mais simples. Já começou errado. O apóstolo Paulo disse, não, eu alcancei muito conhecimento da vida. Ele era um homem que estudou nos pés de Gamaliel, que era como se estivesse fazendo uma faculdade top hoje, vamos dizer assim. Mas ele diz, depois que eu conheci Cristo, todas essas coisas que eu sabia, importantes na minha vida, mas eu considerei como um estrume, diante daquilo que me foi revelado em Cristo. Então é isso que eu falo para os irmãos, né? Isso é importante. A nossa fé é mais importante que o nosso conhecimento. Então, o apóstolo Paulo, sobre isso, ele chegou nesse momento que começou a conflitar. E eu vou dizer, e é isso que eu quero trazer para a igreja hoje. 1 Coríntios 13, 9. Os irmãos acompanham aí. Está aqui já. 1 Coríntios 13 e 9. Amém? Então, o que nós vemos? Chegou um momento que isso começou a conflitar na vida do apóstolo Paulo. O que começou a conflitar? A ciência que ele tinha das coisas e a sua fé. Então, mas ele conseguiu trabalhar isso. Ele resolveu. Por isso que eu falo, o Espírito Santo, ele dá essa harmonia para a gente. Ele põe em equilíbrio. Não vai deixar nenhuma parte ficar em excesso e nem a outra ficar em falta. Ele coloca em equilíbrio. E a vida nossa é em equilíbrio. Então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, o apóstolo Paulo vai nos revelar algo muito importante. É isso mesmo? Não sei como marquei aqui. Parte com isso, 1 Coríntios 13, 9. Qual que é? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. 13, 9? Ah, tá. Então tá. Eu que estou a parte errada. 13, 9. Amém? Então ele diz assim, olha, a caridade, começando pelo 8, para nos colocar em contexto. O amor nunca falha. Olha o que ele aprendeu.
Isso é Espírito Santo. Quem que ensinou isso para ele, irmão? Quem que ensinou isso para ele? Será que o apóstolo Paulo era um homem de amor? Não. Ele era um homem de ciência. Mas ele vai aprender isso: o amor nunca falha. Havendo profecias, vai chegar um momento que elas vão se aniquilar. Por quê? Porque não vai precisar mais de profecia. Concorda, Céu? O dia que nós estivermos na glória, vai precisar profecia? Então vai ser necessário? Não. As línguas cessarão. O dia que nós estivermos na glória, não vai ter mais palavras de mistério. Porque ali já, o apóstolo Paulo diz que vai ser revelado todas as coisas. Nós vamos ver Cristo como Ele é. Havendo ciência, olha lá. Está vendo que ele começa com a profecia e termina na ciência? Olha que interessante. Era disso que ele estava falando. Havendo ciência, desaparecerá. A ciência é importante. Hoje a gente está vendo isso, né? As pessoas dizendo: ó, eu estou com a ciência. Até os governadores hoje, dizendo: nós estamos com a ciência. Então você está com algo que vai desaparecer. Vamos precisar de ciência? Não. O que é ciência? É a descoberta, é o estudo. Mas quando nós estivermos em Cristo, o apóstolo Paulo diz: tudo vai ser, em parte, tudo vai ser revelado. Tudo que é em parte vai ser mostrado por completo. Então, não precisa de ciência. O conhecimento de Deus, isso é uma coisa que Deus vai fazer com a gente, vai ser assim, completo. A nossa mente vai renovar. Eu fico ansioso. Eu fico pensando assim: meu Deus, quando a gente olha para os céus, né? Tantos astros, tantas estrelas. Às vezes a gente fica pensando: será que existe outro povo, né? Outros filhos de Deus espalhados pelo mundo? A gente fica, isso aí é ciência. E quando nós estivermos na glória, será que nós vamos saber disso? Claro! A Bíblia fala lá que quando, no livro de Jó, houve uma época que todos os filhos de Deus se reuniram, não apenas os anjos. Então, são irmãos que nós não conhecemos. Será que não tem esses irmãos? Eu acredito que tem. Mas, quando chegarmos lá, não vamos precisar de ciência. Talvez vai ser apresentado para nós outros filhos de Deus. Então, a ciência não vai ser necessária mais, porque a gente vai ter o conhecimento completo de todo o plano de Deus, de toda a criação de Deus, de todo o universo. Eu fico curioso, porque tem coisas que a gente quer saber já, né? Mas só vai ser contado para nós lá. Então, ele diz: o amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Agora ele fala assim: porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Não, isso aqui, um versículo tão pequeno que o apóstolo Paulo colocou para justificar essa questão da ciência e da profecia. Não é isso que ele está falando? Em parte conhecemos. Na onde que eu aprendi isso aqui, ó? Isso aqui eu aprendi na ciência. O Espírito Santo me ajudou, né? O Espírito Santo é para isso. Para ajudar a gente a estudar, Eu lembro quando eu fiz faculdade, ainda estou fazendo ainda, mas essa faculdade era muito difícil, uma das faculdades mais difíceis. Eu pensava assim: meu, como é que eu vou fazer isso aqui? Já fazia uns 15 anos que eu tinha parado de estudar. Muitas vezes eu pedi: Senhor, o Espírito Santo foi nos dado para ensinar, me ajude a entender esse cálculo aqui, me ajude a entender essas regras aqui, irmão. E eu creio que o Espírito Santo ajudou, porque é isso aí é ciência. Então, em parte conhecemos, o Espírito Santo que nos ajuda no conhecimento, mas em parte profetizamos. E aqui eu começo a responder, né, essa pergunta que nós estamos fazendo nesse tempo de hoje: quem que está certo, a ciência ou a fé? Será que está havendo esse conflito? O apóstolo Paulo resolveu o conflito. Ele diz: em parte, o que nós fazemos é pelo nosso conhecimento, nós temos a obrigação de saber. Então, em parte, é o conhecimento. Então, o que a gente já sabe? Bom, usar máscara, igual os irmãos estão usando aqui, é importante? É importante, lógico. Se eu estou com máscara, provavelmente vai filtrar alguma bactéria, vai filtrar algum vírus, até poeira, né? A alergia diminuiu muito, aquela como é que fala, a rinite alérgica
Diminuiu muito. E o pessoal descobriu a máscara. Sufoca um pouquinho, tira um pouco, né, da respiração da gente. Agora mesmo eu estou aqui sem máscara, mas estou distante dos irmãos, porque se eu ficar com máscara, me falta fôlego, né? Porque eu estou falando, estou gastando mais oxigênio. Agora, se eu estou ali sentadinho, como os irmãos estão aqui, então eu estou respirando normal. Então isso aí é conhecimento. Ó, eu aprendi agora que tem que usar o álcool gel, certo? É ciência, então é mais fácil. Por que ele é em gel? Porque ele tem um pouco de água, tem um pouco de álcool, fica mais grudado na mão, né? Permanece mais tempo. Então a gente aprendeu ciência, é importante? Então isso é ciência. Em parte conhecemos. É essa parte. O distanciamento social agora é importante, a gente ficar um longe do outro, evitar o contato, pegar na mão, abraçar, ir de um lugar para o outro. Opa, ciência. Está errado? Não. O apóstolo Paulo diz, em parte é o conhecimento. Agora, em parte é a fé. E a palavra profética, ela é uma palavra de fé. Por isso que ele fala, em parte eu conheço, em parte eu profetizo. Isso. A ciência é para descobrir os mistérios de Deus. E quem que nos ajuda a isso? O Espírito Santo, que dá a cada um conforme é mistério. Então, buscar e encontrarei, quando buscar de todo o coração. Então, eu admiro os médicos. Eu admiro os cientistas que estão pesquisando. Eu mesmo trabalho numa instituição de pesquisa, eu trabalho na USP. Então, é talvez uma instituição mais famosa do Brasil, né? Além dos cursos, os professores estão lá pesquisando, e eu sei a dedicação que eles fazem, e são tudo meio bitolado. Quantas vezes que a gente não sabe, eu tive que ir de madrugada no meu serviço, e eu falei, mas o que eu tenho que fazer de madrugada? Chegava lá, tinha um pesquisador lá no laboratório, que deu uma falha elétrica lá, ele estava perdendo o trabalho dele, aí liga lá, eu estava dormindo em casa, e tinha gente 3 horas da manhã lá fazendo a pesquisa dele. E os pesquisadores, que é pesquisador mesmo, são tudo meio bitolados, né? Quando começa o negócio não quer parar. Então, buscai e o acharei, quando buscar de todo o coração. Então, eles nos ensinam alguma coisa? Ensina muito. A dedicação, a obstinação. Quiser a gente agisse assim na nossa vida espiritual, como muitos pesquisadores fazem com a ciência, né? Deus diz que se você buscar de todo o coração, você vai encontrar. Então esses conhecimentos, essas descobertas, foi porque pesquisadores se dedicaram, tem horas ali. Então isso é louvável? É claro que é louvável. Então, só que o apóstolo Paulo diz, em parte é o nosso conhecimento, mas em parte é a nossa fé. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. O conhecimento se transforma em profecia. Eu vou dar aqui um exemplo para os irmãos. Um exemplo claro, para mostrar para os irmãos o que é a palavra profética. Olha como o conhecimento bíblico ajuda você a se transformar numa palavra profética. Eu vou falar alguma coisa aqui que os irmãos que estão presentes vão confirmar, e talvez alguns que estão nos ouvindo também. Em 2019, nós estávamos aqui na igreja, como é o nosso bom costume, quando nós chegamos no mês de setembro, outubro, nós costumamos fazer um culto especial, que é o clamor por Jerusalém. Então é uma semana que a gente se dedica a orar por Israel, a orar por Jerusalém. O Salmo, né, fala para nós a respeito disso, 112 eu acho, né, que é importante orar por Jerusalém. Bem-aventurado aqueles que fazem isso. Então, sempre no mês de setembro e outubro, a gente separa esse momento, que já é uma tradição na igreja, de nós fazermos o clamor por Jerusalém. Mas também é um período profético, não é, Esther? Sempre foi um período profético. Buscar, encontrarei, quando buscar de todo o coração. Então, me lembro perfeitamente, os irmãos estão aqui. Em 2019, nós estávamos aqui reunidos, e essa hora é a hora que a igreja se dedica, eu mesmo procuro pesquisar mais a palavra de Deus, olhar para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, para ver se a gente encontra ali elementos proféticos, para a gente entender o tempo que nós estamos vivendo.
E nessa busca aconteceu uma coisa interessante. Em 2019, aconteceu um fato inusitado, que nunca tinha acontecido. O que aconteceu? Né? Lá em Israel existe um local que é chamado Muro da Lamentação. Esse muro faz parte do antigo templo, que foi destruído em Jerusalém, é a muralha na externa, e se transformou hoje num lugar de oração. Todo mundo que vai em Israel tem que visitar o Muro da Lamentação. E é um lugar que tem por tradição, as pessoas vão ali, né, pega ali o papelzinho, faz um pedido de oração e coloca ali nas gretas da muralha, que é de pedra, são grandes pedras, e ora tocando naquele muro. E muito mais ainda o povo judeu, que tem aquele lugar como um lugar sagrado. Então, imagina, é mais sagrado do que a igreja, concorda isso? É mais sagrado do que a nossa igreja, é mais sagrado do que essa capela que nós estamos reunindo hoje aqui, por essa questão de distanciamento. E por quê? Porque é milenar. Quantas milhões de oração foram feitas nesse lugar? Por dezenas de gerações. Então não é um lugar santo? Não é um lugar santo? É um lugar santo. E aí o que aconteceu? Eles estavam lá orando, como de costume. De repente uma pomba sentou em cima de uma daquelas pedras, nas reentrâncias ali da pedra, porque era de costume. E daí o que aconteceu? Uma serpente conseguiu subir por aquelas pedras, que é um paredão de pedra, entre as entrâncias, para tentar pegar a pomba. Aí a Aline vai me ajudar agora. Foi isso que nós vimos. Olha a ciência. O que é a ciência? É o conhecimento de Deus somado com a nossa fé, que é o espírito profético, de profecia. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. A Aline agora vai me ajudar aí. A Bíblia diz o seguinte: quando virdes o abominável da desolação, né, e estar no lugar santo, quem lê, entenda. Repetir. Jesus falou, olha o Espírito Santo: quando virdes o abominável da desolação, conforme falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, quem vê, entenda. Então, como que Deus opera? Ele opera por sinal. Então, nós estávamos lá em 2019, no mês de setembro ou outubro. Lembra que a epidemia começou no final de 2019 e no início de 2020, ano passado, não foi isso? Então, vamos ver esse versículo. Achou? Mateus, palavra profética de Jesus. Vamos ver o que é. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mateus 24:15. Os irmãos me acompanhem aí. Olha o que é o Espírito Santo de Deus. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Olha só. Então os que estiverem na Judéia, fuge para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça na casa para tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar os seus vestidos. Ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Então, a palavra profética, irmão, ela se cumpre de diversas formas, em diversos tempos, de diversa maneira. Então, quando o Senhor dá uma palavra, aquilo é a regra para você fazer. Olha o conhecimento. Então, nós estávamos lá em 2019, não é isso? Os irmãos não estão aqui presentes, confirma isso? Não? Nós estávamos aqui em 2019, então o que é a palavra profética? E aí, no clamor de Jerusalém, setembro, outubro, não lembro bem, no ano passado, 2019, qual mês foi, acho que foi outubro. Nós estávamos aqui em outubro, e aí, de repente, nós tomamos conhecimento disso, que uma serpente havia subido ali, nas pedras do Muro da Lamentação, com o objetivo de pegar uma pomba.
E aquilo trouxe um pânico nas pessoas que estavam ali, os rabinos, os religiosos, uma serpente. Vamos dizer, vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar o seguinte: se nós estivermos aqui na capela, né, que ainda não é a igreja, mas de repente entrar uma cobra aqui, o que a gente faz? Qual que é a primeira atitude que a gente faz? Estamos aqui, daqui a pouco entra uma cobra aqui. Não era uma cobra pequena, era uma cobra grande. O que você faz? A Ana já está fazendo até a cara de espanto ali. O que você faz? Você sobe nos bancos, sai gritando. A Bíblia falou que existe inimizade entre a mulher e a serpente, e sai correndo. Não faz isso? Essa não é a primeira atitude? Qual seria a segunda atitude? O primeiro pensamento nosso, olha, pensa bem, pensa o irmão aí que está na sua igreja, o irmão que está aí na sua casa, mas vamos imaginar a igreja, que é um lugar santo. De repente entra uma cobra dessa grossura assim, ó, deste tamanho assim, maior do que os meus braços abertos, e entra para dentro dos bancos da igreja. Eu tenho certeza absoluta, todo mundo perde a compostura. As mulheres, ela gritaria uma cobra, e os irmãos mais corajosos já vão tentar resolver a situação. Não vai acontecer isso, cara? Ó, sai por aqui, todo mundo da igreja. Vai ficar alguém dentro da igreja? O Hugo diz que enfrenta a cobra. Você mata a cobra, ou mano? O nosso irmão Mano aqui diz que mata a cobra. Então eu já vou ficar no grupo dos que fogem. Não fico do lado do irmão, não, né? Eu corro primeiro. Tem nervoso de olhar para a cobra. Então eu vou falar, corre todo mundo. Bom, esse vai ser o primeiro pensamento, não vai ser, Marcelo? Vai ser o. Agora, daí o irmão Mano, que está aqui mais corajoso, foi lá, pegou a cobra, conseguiu pegar com ela na mão, saiu com ela pendurada. Todo mundo, olha lá. Gente tirando foto, né? Filmando, colocando no WhatsApp. Não é isso que vai acontecer, irmão? Tá. Passado isso, Maristela, qual vai ser o próximo pensamento que vai vir na nossa cabeça? Passado isso, passado esse pânico, aí você começa a apurar os fatos. Passou esse pânico, qual que é o próximo pensamento que vai vir na nossa cabeça? Pensem. Qual vai ser isso? Seja sincero, você entra na sua intimidade. Imagina essa cena que eu descrevi. Imagina o irmão que está nos ouvindo, essa cena que eu descrevi. Criou esse pânico. O pessoal saiu tudo correndo dentro da igreja. Um irmão, o outro mais corajoso, foi lá, por fim pegaram a cobra, um mataram, ou tiraram com a cobra, segurando a cabeça, aquela puta cobra pendurada, grande mesmo, pesada. Depois de tudo isso acontecer, qual que vai ser o pensamento que vai operar ali na igreja? O que vai subir na nossa cabeça? Seja sincero. Qual que é a pergunta que você vai fazer? Você vai fazer uma pergunta. Aline, qual a pergunta que a gente vai fazer? Isso! Essa é a primeira pergunta que nós vamos fazer. Como que essa cobra entrou aqui dentro? Aí já vamos tentar achar a responsabilidade. Eu vou perguntar para a Aline, você se sentiria culpada da cobra ter entrado ali dentro? Não, eu não. Quem que é o culpado? Cadê o zelador? Você falou, cadê o porteiro que estava dormindo? O porteiro estava dormindo, não viu? A cobra passou em cima do seu pé, você não viu? Aí o que a gente vai fazer? Se achar um matinho ali na igreja, que não foi capinado no meio do concreto, você vai estar vendo, ó, mas também a igreja está cheia de... Mano, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar achar um responsável por aquilo ter acontecido. Somos nós o responsável? Você se consideraria responsável? Não. Agora, o terceiro pensamento que vai aparecer. Esse foi o homem material, que ficou pensando no responsável. Agora, vamos olhar o homem espiritual que discerne todas as coisas? Passado essa segunda indagação, o que a igreja vai pensar? O que você acha que a igreja vai pensar? O que você acha que você vai pensar agora, irmão? O pastor da sua igreja vai pensar. Aquele irmão, aquela irmã vai pensar. Vai fazer o comentário assim, ó. Entrou uma cobra dentro da igreja.
Agora eles não vão pensar mais na culpa. Eles vão fazer o seguinte: o que isto significa? Então eu vou perguntar para a Estela: significa coisa boa ou coisa ruim? Ruim. Entrou, irmão, uma cobra dentro da igreja. O que aquela irmã mais espiritual ainda vai falar assim: ó, o inimigo. Ó, o inimigo. Ó, o próprio inimigo entrou lá dentro, na forma de cobra. Ó, irmão, nós temos coragem de jejuar. E aí já começa a falar língua estranha. Não é isso? Porque aí tem um sentido espiritual. Tem sim. Ó, se a gente estiver aqui, vamos imaginar o outro quadro. A gente está aqui na igreja, está naquela igreja, daqui a pouco entra uma pombinha branca, começa a voar dentro da igreja. Alguém sai correndo dentro da igreja? Vai até a gente está assim: nossa, irmão, glória a Deus, né? Irmão, o Deus enviou o Espírito Santo, igual foi para Jesus, que desceu ali em forma de pombo. Ó que bonito, ó. Gente já com o WhatsApp, irmão, nossa igreja estava tão cheia de Espírito Santo que, né, até apareceu. Não é isso que vai acontecer. Por quê, irmão? Porque tudo que acontece na nossa vida pode ter até um culpado, mas tem um sentido simbólico, ou melhor, tem um sentido espiritual. Não tem, Estela? Tá, agora vamos aqui, ó, os irmãos que estão nos ouvindo, e os irmãos vão lembrar disso. Quando nós estávamos em outubro de 2019, fazendo o clamor por Jerusalém, e nós vimos aquela serpente subindo no Muro da Lamentação, que está aí na internet, quem quiser pegar o vídeo pode ver. Isso não apareceu na televisão, né? Isso não vai aparecer nos jornais, na notícia, porque isso é uma mensagem para a igreja. Quando nós vimos aquilo e apuramos aquilo, o que nós falamos para a igreja? Irmão, isso aqui, alguém teve a culpa que deixou a cobra entrar lá, o zelador lá não viu. Como que não viu? Mas Deus permitiu isso, porque Deus está dando um recado para a igreja. Ó, vamos ver de novo aqui. Não, perdi aqui. De novo, Aline, coloca aí, Mateus 24:15. Quando, pois, vides a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, o que é o abominável da desolação? O abominável da desolação é o inimigo da nossa alma. Tem dúvida disso, Stella? Quem que é esse abominável da desolação? É alguém usado pelo inimigo, alguém que o inimigo estaria operando na vida dela. E não existe uma figura que melhor representa o inimigo do que a serpente. Concorda? Agora ele fala assim: quando vides esse abominável da desolação, está no lugar santo. Qual que é o lugar mais santo na terra hoje? Jerusalém. Qual que é o lugar mais santo em Jerusalém? É o Muro das Lamentações. Então, irmão, nós vimos, vamos dizer assim, uma abominação num lugar santo. Na igreja já seria um choque. Agora, no Muro das Lamentações em Jerusalém, será que isso não é um recado de Deus para nós? Agora, o que o Senhor falou que quando isso acontecer, qual deveria ser a nossa atitude? Se juntar? Olha o que ele falou: quem estiver na Judéia, vocês se fortalecem, se unem. Não, fujam. Para onde? Para as montanhas. Quem estiver no telhado, não desça na casa, e quem já estiver no monte, não volte para a cidade. Irmão, ali nós profetizamos, e falamos: irmão, isso aqui significa o quê? Algo terrível vai acontecer. O que era exatamente? Não sabemos. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Vamos orar, porque o que o Senhor fala, que quando isso acontecer, é sinal de perseguição, é sinal de como é que fala? De dispersão. Então o que o Senhor fala aqui, vamos dizer assim, aqui não está, vamos resumir isso aqui: cada um por si, Deus por todos. Fuja. Quem estiver na Judéia, fuja para o monte. Quantas pessoas agora, o ano passado, não foram morar na roça? Não é? Qual que é a ideia? Sai da cidade. Nem entre na casa para não ter contato com quem está dentro da casa. Já pula na rua e já sai correndo. Então, o que o Senhor falou? Que esse abominável da desolação sinalizaria a dispersão da igreja, irmão. O que nós estamos vivendo agora? Nós não estamos assim separados uns dos outros.
Feliz quem está no campo agora. Tem gente agradecendo, eu posso aqui andar para lá, vou no pasto, vou no campo, vou para todo lugar, porque quem está na cidade já não pode, e agora está dizendo assim, você não pode nem sair de casa mais. Então, irmão, ali sim, em 2019, nós vimos um sinal profético de Deus, lá em Jerusalém, no Monte da Lamentação, uma serpente no lugar santo, que para nós foi claro, naquele dia, na semana, nós oramos a Deus, que o Senhor guardasse as nações, porque Israel é um sinal para as nações inteiras, a gente sabia que era uma coisa que ia acontecer no mundo inteiro, não é? E guardasse a nossa igreja, a nossa cidade. Entrou 2020, 2 meses depois, nós estamos vivenciando isso até agora. Então isso é o que é? Conhecimento. Isso aqui é conhecimento, já está na Bíblia. O Espírito Santo foi nos dado para fazer lembrar isso. Lembramos, lembrei daquela profecia que Jesus falou, que inclusive Daniel também profetizou, que chegaria um momento que o abominável das desolações estaria no lugar santo. Quando isso acontecesse, quem lê entenda, quem vê entenda, fuja. E a gente está vivendo esse tempo agora. Então, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos. Então, há conflito? Não. O conhecimento, com a fé. Para o homem natural, aquilo foi só um incidente. Talvez alguém foi punido lá por ter deixado uma cobra entrar dentro daquele lugar santo. Mas para nós, o homem espiritual, ele discerne. E ele não vai ser discernido. Nós somos loucos. O que tem a ver uma cobra no muro da lamentação com o mundo inteiro? Mas Deus opera por sinal. Olha como que é o Espírito Santo de nossa vida, irmão. E eu creio que, como a gente já viu, Deus ainda vai colocar muitos sinais. Então agora, quando a gente está nesse auge do acontecimento, aí começa a especulação. Mas lá em outubro ninguém falava disso. Ali era profecia. Agora, às vezes, é especulação. Já está aí os fatos acontecendo. O que vai acontecer daqui para frente? É isso que nós precisamos de Deus. Então, em parte, eu conheço aqui na palavra de Deus. Em parte, eu preciso que Deus me revele. Então aí entra o homem espiritual. Como que Deus revela? Num sonho, numa revelação, numa visão. Eu estou ali em oração, de repente Deus me dá uma visão, numa palavra profética. Então o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu sou um homem de ciência, mas sou um homem de visão. Eu sou um homem de conhecimento, mas eu também sou um homem de profecias. Eu sou um homem que ensino palavras de sabedoria humana também. Às vezes ele fala assim, eu, Paulo, digo. Agora ele está dizendo assim, não é Deus que revelou, não. Eu estou dizendo assim, eu, Paulo. Se alguém está solteiro, não é isso que ele fala? Se alguém está solteiro, case. É isso que ele fala? Não. Se alguém está solteiro e puder, permaneça solteiro. Porque vai cuidar melhor da obra de Deus. Agora, se você resolver casar, não peca. Mas você já não vai conseguir dedicar mais da obra de Deus como dedica antes. Você vai ter que cuidar da sua família. Agora, eu, Paulo, estou dizendo, porque a Bíblia diz, deixará seu pai e sua mãe, e se juntará e será uma só carne. Então Deus determinou que o homem solteiro se case. Agora o apóstolo Paulo diz, se você é solteiro e consegue permanecer solteiro, fique solteiro, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Perguntar para a Estela agora é tempo de casar ou ficar solteiro? Está falando que nós temos que ficar no distanciamento social, né? Agora está mais para solteiro. Até porque se você for casar, que é sonho de todas as pessoas que quer casar, dá para fazer festas? Dá para reunir na igreja para se casar? Dá para fazer como é que chama lá? A parte da festa lá, como é que chama? Buffet? Dá. Então, agora eu estou dizendo, se você está solteiro, permaneça como solteiro, deixa para casar o ano que vem. Agora não é momento para isso. Agora é outro momento. Então, no momento do apóstolo Paulo, lá naquele período lá, ele diz, então é solteiro, melhor que fique solteiro. Agora, eu, Paulo, estou dizendo isso. Palavra de experiência humana. Mas o Espírito Santo diz, o homem deixará seu pai e sua mãe, os solteiros, e se unirão e serão uma só carne. Então o que Deus determinou? Que o homem solteiro se case, que a mulher solteira se case. Então, em parte, isso aqui é o meu conhecimento. Agora, isso aqui é a palavra de Deus.
É isso que nós estamos vivendo agora. Então eu acredito que a igreja, Ana, pode chamar a mãe. Eu acredito agora que a igreja está passando por esse momento. Então, irmão, irmã que está me ouvindo aí, primeiro, busque na palavra de Deus conhecimento. Está aqui, já está revelado. Segundo, ore a Deus para que Ele nos revele, né? Tem coisas que eu sei que vai acontecer. É até bom que a gente não saiba. Eu não tenho muita ambição de saber as coisas, não. Quando a gente sabe as coisas, você começa a sofrer antecipadamente. Ah, Senhor, revela para mim o que vai acontecer. Ah, eu vou falar para você, daqui 3 meses você vai morrer. Pronto, eu já morro hoje. Eu já morro hoje. Se ele falar para mim que daqui 3 meses eu vou morrer, eu já caio prostrado hoje. Eu já não vou trabalhar amanhã, né? Eu já não vou, sei lá, não vou fazer mais plano nenhum, eu já morro hoje. Então, eu quero saber se eu vou morrer daqui 3 meses? Não me fala não. Apenas peço uma coisa: me prepare. Então, por isso que Deus não vai revelar exatamente tudo o que vai acontecer, porque se eu fizesse, prejudicaria nós mesmos nesse tempo. Mas o que Deus fala? Ele revela aquilo que é de interesse coletivo. Então eu penso, vamos dizer que de repente esteja preparado aí para frente uma diversidade, pode acontecer, conflito social, falta de mercadoria, pode acontecer, guerra civil, extremo, né? Pode acontecer. Então, se Deus tiver misericórdia de nós, Ele pode sim dar um sonho ali para a Maristela, dar um sonho ali para o Hugo, dar um sonho ali para a Ana, dar um sonho para o nosso irmão Humano, dar um sonho para a Eliana, dar um sonho aqui para os jovens, né? E aí o irmão vê, ó, eu tive um sonho assim. O outro, ó, eu tive um sonho muito semelhante. Ó, eu tive um sonho igualzinho de vocês. O testemunho de 2 é verdadeiro. Opa, então para aí, Deus está mostrando alguma coisa. Ó, irmão, então vamos fazer o seguinte, vamos nos preparar. Dia e hora eu não sei, mas pode acontecer alguma coisa nesse sentido, de começar a faltar mantimento no supermercado. Então, se Deus me revelou antes pela sua grandíssima misericórdia e para o bem comum da igreja, ó, irmão, Deus me revelou isso, revelou para o irmão, revelou para outro irmão também. É prudente agora nós irmos no supermercado e comprar alguma coisa a mais. Não vai me trazer grandes prejuízos, certo? É uma atitude de prudência. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, verdadeiramente, aquilo que a gente viu em 2019, por ocasião do clamor de Jerusalém, os irmãos lembram disso e vão lembrar dos fatos, aquilo não escapou da nossa visão, não. Pegamos visão naquilo, né, Estela? Pegamos visão. Opa, para aí, eu sei. E eu falei para a igreja, vamos preparar, coisas ruins vão acontecer. É óbvio, serpente é sinal de coisas ruins. Representa o inimigo da nossa alma. No lugar santo, quem lê entenda, Jesus diz, quem estiver na cidade, fuja para o campo. Quem estiver na casa, nem entre dentro dela, pule do telhado e já vai embora. E quem estiver no campo, não volte para a cidade, porque será tempo de aflição. Ai das grávidas, né? Alguém grávido agora que precisa ter um neném, vai para o hospital, como é que faz? Não sabe se vai pegar coronavírus, não tem nem vaga para ela. A ciência é boa, né? No tempo da paz, no tempo da diversidade, se torna mais complicado ainda. Amém, irmão? Então, irmão, a hora voa, né? Já passamos aqui a nossa hora do estudo bíblico, mas eu queria deixar essa palavra com os irmãos. Semana que vem nós vamos dar sequência disso, mas que o irmão pegue isso no seu coração. Então, entenda que o momento que nós estamos vivendo hoje é a soma de 2 situações. Não existe conflito entre a fé e a ciência, pelo contrário, o apóstolo Paulo harmonizou isso, dizendo, em parte nós conhecemos, é a ciência, em parte nós profetizamos, é a fé, é a revelação de Deus, né? E quando a gente consegue juntar essas 2 coisas, irmão, então aí estaria o irmão perfeito, né? Estaria a igreja perfeita. É isso que Deus quer de cada um de nós. Então, eu agradeço aí a participação dos irmãos, a presença dos irmãos, que Deus possa estar acrescentando nas nossas vidas, né? Essa revelação, essa palavra nova.